todas, vamos dar continuidade ao nosso estudo do cálculo diferencial integral. No último vídeo nós vimos derivadas de algumas funções trigonométricas. A gente calculou a derivada do seno, a gente viu que era cosseno, e a derivada do cosseno a gente viu que era menos seno. A gente vai calcular as demais derivadas. A gente vai ver hoje o tangente e todas as demais, né? Bem, a tangente. Lembra, né, que a tangente de um de um de um arco X, né? A tangente de X é definida como sendo a tangente de X, e isso é a razão entre o seno do ângulo X, ou do radiano, sobre o cosseno do ângulo X. E bem, a gente tem que escolher os pontos em que o cosseno zera. Daí o cosseno zera em π sobre 2, a 3π sobre 2 e múltiplos desses, né? A função tangente é derivável sempre que o cosseno x é diferente de zero. Por quê? Pois, né, já vimos que as funções seno e cosseno são deriváveis, né? Deriváveis, né? Em toda reta. Bem, como é que a gente calcularia então a derivada da função tangente? A gente já viu as regras do quociente, do produto, da soma, subtração. Só uma breve observação, né? Nota que a tangente ela vai estar definida na reta menos o quê? Não pode ser zero no... Então não pode estar no π sobre 2, no 3π, né, em múltiplos disso, né? Então não pode estar em coisas desse tipo. π sobre 2, onde o k ele varia nos inteiros. Então, esse é o nosso domínio da tangente. Quem se lembra da tangente, bem, aqui, né, no π sobre 2, a tangente não está definida, e ela era uma coisa assim, né? E tinha umas cópias aqui depois, né, dela. Mas é importante lembrar disso, tá? Que, menos, desculpa aqui. Tá tudo bem definidinho aqui, tá? Então é isso, né? Então a gente vai agora o cálculo, né? Vamos agora
Vamos direto ao cálculo da derivada da tangente no ponto x. Né? Para tanto, usemos a regra do quociente. A regra do quociente foi aquela regra número 3 que foi enunciada, acho que no vídeo que eu falei de propriedades operacionais, operatórias de derivadas. Né? De derivadas. E que a derivada da função seno no ponto x é cosseno x. E a derivada da função cosseno no ponto x é menos seno x. Bem, então tá, né? A gente sabe que, então, pela regra do quociente, que a derivada disso, né, vai ser... a gente vai ter que calcular a derivada desse quociente de funções, né? Sempre que não... o cosseno de x não é zero, né? Então, a gente vai poder calcular toda a reta menos o conjunto desses pontos aqui. Né? E o que a gente viu lá? A gente viu lá que a derivada da quociente seria... Você vai pegar o termo que está no denominador e vai elevar ao quadrado. Isso daqui é cosseno x vezes cosseno de x, essa notação não é composição, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai derivar isso daqui, seno x. O cosseno vai ali multiplicando sem fazer muita coisa, menos o seno a gente deixa parado e a gente vai calcular a derivada do cosseno. E usando esses fatos aqui que eu pus aqui em cima, a derivada do seno é cosseno x vezes cosseno x, então vai ficar um cosseno ao quadrado, menos, aí vai ficar seno ao quadrado. Opa, x, mas só que aqui vai ter um menos, né? Então vai ficar com mais aqui. E aqui vai ficar cosseno ao quadrado x, né? E o que é isso? Bem, aqui a gente vai ter cosseno ao quadrado, mais menos seno x, menos seno x. Então, a derivada da função tangente vai ser 1 sobre cosseno ao quadrado x. Isso daqui tem um nome, a gente já vai dar um nome para isso, mas é isso daqui. Então, a gente acabou de obter a derivada da função tangente. A gente já viu seno, cosseno, tangente. Faltam ver secante, cossecante e cotangente. A gente vai ver, tá? Bem, o que seria a derivada da função da secante? Né? Vamos começar pela secante. A secante, se vocês se lembram, de x é definida como você põe sec x. E o que vai ser secante? A secante vai ser o inverso do cosseno de x. A função secante está definida está definida na reta toda menos esse conjunto aqui, é onde que o cosseno zera.
Bem, aí a gente tem algumas coisas assim interessantes acontecendo, né? Tem um certo. ah, eu não vou falar muito, mas tudo bem, né? Ah, calculemos a derivada da função, tá? Da função secante, que ela vai estar definida neste. Para calcular, a gente vai usar o que a gente vem falando antes, né? Bem, então, a derivada da função secante num ponto x. Bem, isso daqui vai ser a derivada desta função aqui. Bem, mas o que é a derivada disso daqui? Pela regra do quociente, a derivada disso daqui vai ser a derivada da constante vezes a derivada do cosseno de x menos, aí você vai deixar a constante parada e vai calcular a derivada do cosseno no ponto x, né? E você divide isso daqui tudo por cosseno ao quadrado x. Isso daqui não é composição, mais uma vez. Bem, e o que a gente tem aqui? A derivada da constante é zero vezes o cosseno x menos a derivada do cosseno, conforme a gente já viu aqui, é menos o seno. Então a gente vai ter aqui menos, com menos a gente vai ficar mais seno x sobre cosseno x. Então isso daqui ao quadrado. Então isso daqui vai ficar o quê? Vai ser seno x sobre cosseno x vezes 1 sobre cosseno x. Então a derivada da secante, isso daqui se a gente observar, a gente acabou de obter aqui uma tangente, então a gente obteve a derivada da secante no ponto x vai ser a tangente vezes a secante nesse ponto x. Então a gente acabou de obter uma expressão para derivada da função secante, tá? Depois isso vai ser interessante para a gente, tá, importante. Você viu, né, que só dessas duas derivadas aqui a gente obteve já essas outras aqui. Bem, 4, a gente tem secante e a gente tem a função agora cossecante. Bem, o que essa função faz? A cossecante, dx, é definida como, como sendo CSC cossecante x, ela é definida como sendo 1 sobre o seno, tá? Só uma regra mnemônica, né? Cossecante, né? Não, secante, né? Você só tem que entender uma coisa. Aqui não tem um cos, né? Não tem um cos. Aqui tem um cos. Então você pensa assim, a cossecante, então vai ser 1 sobre o seno, ao invés de ser o cosseno. E como aqui não tem o cosseno, você põe o cosseno. Isso é uma regra que eu uso, né? Parece funcionar para mim, não sei se vai funcionar para vocês. Ou você pode pensar assim, a cossecante não tem o cosseno, mas o seno. E a secante não tem o seno, mas o cosseno. Isso pode ajudar.
Logo, a função cossecante, ela está definida no seguinte, ela está definida na regra toda, menos nos pontos em que o seno vai zerar, isto é, menos nos pontos 0, π, 2π, 3π. Então ela não vai estar definida nesses pontos aqui, ó. Nos pontos desse tipo Kπ com K inteiro, tá? Isso é o domínio da nossa função, né? Então tá, né? Vamos lá, né? Vamos calcular a derivada da função cossecante no ponto x. Que é, bem, essa derivada a gente vai a gente vê que isso daqui é justamente 1 sobre o seno em x. Aí você toma a derivada. E o que é isso? Bem, isso daqui, se a gente reescrever, né, e usar a regra do produto, que nem a gente, do quociente, que nem a gente fez ali em cima, isso vai ser a derivada da função identicamente 1. O seno fica aqui juntinho. Menos, aí você vai deixar 1 vezes a derivada do seno. E aqui embaixo a gente vai dividir por seno ao quadrado de x. A derivada da constante é 0, então a gente vai ter 0 seno de x menos, e a derivada do seno é o cosseno. Cosseno x, tá? Sobre seno ao quadrado de x. E daí, bem, o que está aqui vai ser menos cosseno de x sobre seno x, tá? Vezes 1 sobre o seno x. Tá? Então, o que a gente acabou de ver aqui é que essa derivada vai ser, na realidade, a menos essa quantidade que a gente já vai dar um nome para ela, tá? Mas vamos deixar assim. Eu não vou inverter, tá? Porque, por exemplo, na verdade eu posso inverter porque peraí, não posso inverter, eu não vou inverter, tá? Aí teria um problema no ponto π sobre 2, né? E esse ponto π sobre 2 está no domínio dessa função. Então eu não vou inverter. Vezes, deu o que? Deu menos essa quantidade aqui, vezes 1 sobre seno, que é a própria cossecante. No longo x. A gente já vai ver o que é essa coisa aqui. Eu vou voltar aqui em cima para reescrever, terminar essa igualdade aqui, tá? E para terminar, a gente vai ver uma função chamada cotangente. Vamos ver a derivada da função cotangente. A cotangente dx é definida como sendo a ctg x. A cotangente vai ser o inverso da tangente. Então, nos pontos em que a tangente zera, né, não pode estar definido. E o que é isso? Né? Isso é justamente aquela quantidade que está ali em cima, cosseno de x, seno de x. Né? Bem, a função cotangente
Bem, ela vai estar definida em toda a reta, mas só que não vai estar definida nos pontos em que o seno zero, né? Então, ela não vai estar definida também nos pontos da forma cap em k inteiro, variando os inteiros, né? E na reta, né? Tem por derivada então, né? A derivada da função cotangente no ponto x é dada por... que é isso daqui? Então, a gente acabou de definir isso como sendo a cotangente, então isso é menos a cotangente vezes a cossecante de x. Bem, a gente já definiu o que era secante. Então, na tangente aqui, o que a gente tem? A tangente... Opa, foi a tangente aqui? A tangente é vai ser a secante ao quadrado, tá? Secante ao quadrado de x. Bem, a cossecante deu isso daqui. E agora a cotangente vai dar o quê? Bem, derivada da cotangente, né, você pode escrever no ponto x. É o que? É a derivada da razão dessas duas funções. A gente usa a regra do quociente. Bem, regra do quociente vai dizer que essa derivada, ela é o quê? O que é essa derivada aqui, pessoal? Essa derivada vai ser a derivada desse primeiro termo aqui, vezes o segundo, menos o cosseno fica agora parado e toma a derivada do segundo. E sobre tudo dividido, né, por seno ao quadrado. Mas a derivada do cosseno, nós vimos que é menos o seno. Então, vai ficar aqui menos seno vezes o seno. Então, vai ficar menos seno ao quadrado de x. Menos o cosseno, mas a derivada do seno é cosseno. Então, vai ficar menos cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado x. Né? Muito parecido com o que a gente viu. Muito parecido não, né? É um pouco parecido, né? Mas... bem, aí o que a gente tem, né? Disso daqui a gente pode pôr esse menos 1 em evidência aqui. Né? E a gente vai ter que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado x. Né? Isso daqui que está aqui em cima é 1. Né? Esse termo aqui é igual a 1. Relação fundamental da trigonometria. Então, tudo que está aqui vai ser menos o 1 sobre seno ao quadrado de x. E o que é isso? Bem, a gente viu que a derivada da tangente é a secante ao quadrado e a derivada da cotangente é 1 sobre, menos 1 sobre seno ao quadrado. Vai ser menos a cossecante ao quadrado, né, do cossecante de x ao quadrado. E, bem, com isso a gente meio que encerra essa parte de derivadas de funções trigonométricas, tá? A gente já sabe derivar um monte de funções, né? Polinômios, já sabemos derivar o seno, as funções trigonométricas, né? Em breve a gente vai ver a regra da cadeia, tá? Vamos ver a regra da cadeia, vamos ver a regra da derivação de funções inversas, tá?
E bem, o que a gente pode ver depois? A gente vai ver função logarítmica. Vamos ver mais algumas outras formas de derivação, né? Derivação paramétrica, né? A gente vai ver umas aplicações à mecânica. Tudo bem? Um abraço a todos e a todas. Aguardo vocês no próximo vídeo, né, em que vamos começar agora com os teoremas mais arrojados, assim, que são fundamentais para nossa discussão. Um abraço, tchau.